A gente começa a nossa aula falando sobre climatologia, beleza? O estudo da climatologia ele é importante, assim como foi o estudo da geologia, para a gente entender a geologia terrestre. Sobre zonas térmicas do planeta, que é a base para a gente entender o estudo da climatologia. As zonas térmicas do planeta é aquilo que dá a ideia para a gente entender por que classificaram o clima da Terra. Mas antes de a gente falar disso, eu acho que estava lá nos textos uma diferenciação do que é clima e o que é tempo. Tempo e clima são coisas meio parecidas, mas você não pode confundir. Tempo é o estado momentâneo da atmosfera. Tipo assim, hoje, como que o tempo está? O tempo está ensolarado, está chuvoso, está frio, está quente. Isso é tempo. A qualquer momento isso pode mudar, certo? Pode bater um vento frio aí e esfriar mais. Ou então pode, sei lá, esquentar mais durante o dia. Isso é durante o dia. Então isso é tempo. Clima não muda. Eu não posso falar assim, como que o clima está hoje? O clima está do mesmo jeito que ele foi há 20 anos atrás. Então o clima não muda. O que acontece é que o clima é uma associação de fenômenos, associação de coisas durante um longo período. Tipo assim, ó, o tempo de hoje, o tempo de amanhã, o tempo de mês que vem, o tempo do final do ano. Eles contabilizam tudo isso, tiram uma média das coisas, de como que é o decorrer do ano inteiro, junto com os outros anos, e aí eles classificam como um clima. Então o clima não muda, a não ser quando acontece algum fator, né, algum elemento, algum fator começa a mudar ao longo dos anos, e aí ele vai sofrer mudanças climáticas. Por isso que a gente relaciona aquecimento global, mudanças climáticas, poluição, mas o comum é o clima ficar estável durante décadas, certo? Então essa é a diferença, tempo e clima. Eu já vi em algum momento algum repórter ou um apresentador perguntar como está o clima hoje. Isso está errado. É como que está o tempo hoje, certo? Para a gente começar a entender o que seria a climatologia, primeiro a gente tem que ver o que são zonas térmicas. Então, zonas térmicas, elas são regiões no globo que estão divididas devido à inclinação da Terra e à recepção de raios solares. Então, nós temos aí 3 grandes zonas térmicas. Bom, a primeira grande zona é a zona intertropical, que é aquela que está em amarelo no nosso. Essa zona tropical também é chamada de zona intertropical. Ela está entre os trópicos, por isso que é intertropical. Ó, o trópico de Câncer aqui, né, no hemisfério norte, trópico de Capricórnio aqui. Então, toda essa região aqui é a região quente do planeta, certo? Já a região temperada é essa região em verde aqui no hemisfério sul e no hemisfério norte aqui. Ó. No hemisfério norte tem muito mais área de zona temperada, né? Os continentes, né? América do Norte, Europa, parte do continente asiático, boa parte dele está nessa região temperada, certo? Aonde nós temos uma menor incidência de raios solares, diminui um pouco a quantidade de raios em relação à região tropical onde bate sol o ano todo, com leves inclinações aqui. E depois nós temos a zona polar, que é a zona fria do planeta. Isso tem a ver com isso aqui, ó. Próximo da linha do Equador, o raio bate com maior intensidade. Mais distante da linha do Equador, ou então em maiores latitudes, menor intensidade ou com mais inclinação. O raio vai bater e ele vai ser refletido de uma maneira um pouco diferente. Aqui está falando assim, raios solares, né? O raio está batendo desse lado da Terra, mas a Terra está iluminada desse lado. Olha que bagulho louco que os caras fizeram. O cara que fez isso aqui não era geógrafo, né? Ele não percebeu esse erro. Na verdade, aqui deveria estar claro, e aqui deveria estar escuro. Mas tudo bem, vamos perdoar o cara, né? O cara deve ser meio... Para a gente começar a estudar o clima e para entender por que em tal lugar o clima é diferente, a gente tem que entender 4 elementos climáticos. O primeiro grande elemento climático é a temperatura, que antes estava representado ali pelo termômetro. Então, a temperatura é a quantidade de calor que o ar atmosférico contém. Quando eu falo elemento climático e eu coloco temperatura como um elemento climático e não fator climático, é que todos os 4 elementos climáticos, eles são possíveis ser medidos todo tempo, todo dia, toda hora, ou às vezes até por toda semana. Na verdade é o contrário, toda semana, todo dia, ou até então toda hora.
Então, a temperatura é um desses elementos. Você pode pegar um termômetro e medir. Agora está 20 graus. Daqui 2 horas você mede, tá 22 graus, certo? É porque está aumentando a temperatura ou caindo a temperatura. Mas não quer dizer que temperatura não tem nada a ver com clima. Na verdade, o elemento climático, ele fornece informações para termos um tipo de clima em alguma região. Então, a temperatura é fundamental e ela está ligada diretamente com aquela ideia da radiação solar. A Terra, Sol. Quanto mais inclinado, mais direto, perpendicular, né, o Sol bate na Terra, mais calor é a região. Por isso que a zona tropical é a região mais quente. O Sol bate mais reto ali, certo? Já em regiões onde o Sol bate meio inclinado, ele tem menos projeção de radiação, bate menos Sol, e aí aquece menos. Nos polos, o Sol bate menos ainda, por isso que é mais frio. Então, a temperatura é o principal, se não um dos principais elementos climáticos para a gente entender aí o clima de alguma região. O outro elemento fundamental é a umidade, certo? A umidade do ar. E a gente pode entender a umidade do ar por várias formas. Eu coloquei aqui como precipitação, porque a umidade está no ar, em algum momento a gente sente que o ar está um pouco úmido ou seco, e aí em algum momento essa umidade ela vai cair, quando a umidade atinge um nível máximo. Por isso que quando ela cai, ela é precipitada, ela sofre uma precipitação. Pode ser em forma de chuva, pode ser em forma de orvalho, pode ser em forma de granizo, forma de neve, geada ou até mesmo uma garoa, né? Então é muito comum, a mais comum aí para a gente entender é a chuva, que também é dividida em vários modelos de chuva. O orvalho aqui, na verdade, é a umidade que está no ar. Quando o ar toca uma superfície que está mais com uma temperatura diferente, ela condensa essa umidade, ela bate e forma as gotinhas. É o caso dessas gotinhas aqui. O granizo é quando o choque térmico é muito grande, ou seja, quando uma massa de ar úmida, carregada de umidade, tromba com uma massa de ar seca e fria, e a temperatura é muito diferente, há um choque térmico tão grande que aquela umidade lá, ela precipita em forma de gelo, certo? A neve pode ser umidade, massa de ar úmida e fria, e uma massa de ar um pouco mais seca e fria, né? Bem próximo, aquele choque térmico quase não existe, aí precipita em gelo, em forma de flocos. Geada é quando a transpiração, né, acaba congelando e forma uma geada. E a garoa é quando aquela umidade tenta cair, mas não cai, e ela fica meio que flutuando no ar ali. Tudo bem? Então, a precipitação é importantíssima em forma de umidade. Isso aqui é um exemplo de chuva. Uma delas é chamada chuva frontais, quando o ar seco, né, passa, tromba com o ar um ar úmido que estava em cima de uma região. Quando há esse encontro de massas, acontece a chuva. Por isso tem regiões que chove muito, e aí o clima daquela região é classificado como um clima mais úmido, mais chuvoso, certo? Existe um outro tipo de chuva, chuva de convecção, quando o ar ele sobe devido ao aquecimento, ele está subindo, e lá em cima ele choca com uma massa de ar com mais umidade, né, ou até mais fria, e aí acontece a convecção de temperatura. O ar quente sobe, tem um ar parado aqui, bate, chove, e a pancada de chuva é maior. Chuva de verão, por exemplo. Outro exemplo aqui, chuva orográfica. Um ar quente está passando, encontra um relevo mais alto, e aí aqui em cima existe outro tipo de massa de ar, pode ser mais fria, mais seca, e aí novamente, o relevo aqui, o ar vem, sobe, tromba com o ar aqui e chove. Geralmente em serras, regiões serranas, acontece esse tipo de chuva. E aí chove, boa parte do dia fica precipitando uma chuvinha mais fraca lá. Aí a umidade também é dividida em umidade relativa e umidade absoluta. Vamos entender isso? Isso é importantíssimo para uma prova de vestibular, um teste de Enem, alguma coisa assim. A umidade relativa e absoluta, elas são diferentes em valores. Primeiro, a umidade absoluta. É a quantidade total de água que existe no ar. Ela vai variar de 0, ou seja, nada de água no ar, o ar está seco pra caramba, e ela vai chegar até 4%.
de 0 a 4. Por que 4%? Porque 4% de água em suspensão já é o limite do peso dessa água. E aí ela vai dar um jeito de cair, certo? Então, dias de chuva, geralmente quando do nada o ar a atmosfera está nublada, tá aquela coisa carregada, e começou a chover porque tem tanta água que chegou nos 4%. Então, chegou nos 4%, vai cair, vai chover. Já a umidade relativa, ela vai variar de 0 até 100%, certo? Mas não quer dizer que tem 100% de água no ar, senão seria um negócio meio esquisito, né? Imagina assim, a 100% ou 99% de umidade relativa fosse 99% de água no ar. Eu estaria dando aula assim, ó. Então, galerinha, né, estaria mergulhado na água. Hoje a umidade, não seria assim. Então, o que significa 0 a 100? É que 0 é 0% de água. 100 significa 100% da capacidade máxima de reter água no ar. Ou seja, 100% de chegar à umidade absoluta, que é o 4%. Então, se no noticiário falar assim, a umidade do ar caminha em torno de 80%, significa 80% de chances de chover. Essa aqui é uma escala do Paraná, onde em algum momento o clima tem essa variação, de quando chove 80%, 85%, né? E em regiões que chovem tem menos porcentagem de chuva. Isso aqui é uma média de umidade relativa do ar, certo? Nunca vai ser 100% aqui na região norte, porque não chove como chove em regiões muito úmidas, certo? Esta imagem aqui também é relacionado à quantidade de umidade relativa. Quando eu falo, tá reduzido, a varetinha está aqui, isso aqui, não sei se vocês já viram, vocês vão viajar de carro, perto dos postos de polícia rodoviária, sempre tem um reloginho desse aqui, uma escala. O cara vai lá, mexe aqui na varetinha, né? Ele puxa para cá quando está reduzido o risco. E quando ele chega aqui no máximo, é que o risco de incêndio. Ou seja, aqui não, na verdade, assim, ó, quando está muito úmido, está no verde. Quando está muito seco o ar, ele coloca a varetinha aqui, porque o risco de incêndio, o ar está muito seco. E aí também tem relação com a nossa saúde. Ó. A umidade relativa também está dentro da escala da observação da saúde. Quando está entre 31% a 40%, está em observação, está preocupante. Quando está no 21% a 30% de umidade no ar, fique atento, use algum artifício para se umidificar a casa. 12 a 20 é alerta total, emergência. Abaixo de 12 tem muita gente internado nos hospitais. E hoje, com esse negócio da pandemia, a gente está chegando num momento de estação do ano, né, que é o outono. Quando chegar o inverno, vai ser mais seco ainda. Então, o risco de pessoas passarem mal por conta de problemas pulmonares vai ser maior. E aí vai dar uma certa confusão. Gente indo para o hospital porque está com falta de ar, mas não é o Covid, porque o Covid é uma doença que vai atacar e você vai ficar com falta de ar mesmo, seja no inverno, no verão, no ar seco, no ar úmido. Mas no inverno, para nós, é muito seco. Então, a umidade do ar ela cai muito. A umidade absoluta, que vai falar que, né, a condição, a massa total de água, né, a quantidade total. Aí vem a ideia da chuva. Outro elemento, a pressão atmosférica. Vou pegar aqui a luzinha aqui de novo. Então, a pressão atmosférica é algo também que está sempre oscilando. Tem dias que tem maior pressão, tem dias que tem maior pressão. A gente tem programas no celular que mostram isso. A pressão atmosférica da minha região aqui está muito forte, está muito fraca. Ou então, se você sobe uma serra, ou sobe um relevo, uma montanha, você consegue medir essa pressão. Certo? Então, existe uma ideia de que quando você mora no nível do mar, o clima, né, daquela região, ele vai ter uma influência muito grande da pressão atmosférica. Por quê? Porque quando você mora no nível do mar aqui é o exemplo de Santos, você tem uma coluna muito grande de ar em cima de você. Então, é uma pressão muito maior. Isso não é ruim, tá? Não estou falando que você vai ter dificuldade para andar, o ar vai estar pesado, não é isso. Você quase nem vai sentir. A vantagem de se morar perto do nível do mar é que você tem uma maior compactação dos gases.
E o oxigênio vai estar mais perto, o oxigênio vai estar mais perto de você, né? Do nível. Por quê? Porque o peso do ar, ele vai estar comprimindo tudo isso. Então, quem mora no nível do mar, ele não tem tanta dificuldade de respirar. Quando você sobe a serra, e você está lá, igual em São Paulo, 750 metros de altitude, você tem uma menor, claro que não é tão menor assim, mas você tem 750 metros a menos de ar compactado. Então, não estou falando que você vai ter dificuldade de respirar aqui, não. Mas aqui a pressão atmosférica é um pouco diferente, o que pode influenciar na questão da temperatura, na questão da umidade, na questão dos elementos climáticos. A pressão também tem a ver com a movimentação do ar. Então, se eu tenho o ar se movimentando, é devido à pressão. Tem horas, tem dias que a pressão está mais baixa, então o ar quente ele vai subir e vai promover aquela chuva de convecção. Ou então, quando o ar está muito pesado, ele vem, ele cai e ele vai se espalhando. Isso tem a ver com os movimentos atmosféricos. A gente chama de ciclone e anticiclone, mas isso aí não entra agora, estuda isso depois. Outro elemento climático é a radiação. Então, a inclinação da Terra diante do Sol, ela é um fator determinante. Agora vocês vão lembrar de uma aula que eu fiz para vocês, a gente estava lá, presencial, aquela aula que eu falei do solstício e do equinócio. Vocês lembram disso? O professor, né, teatral aqui ficava andando em volta e se inclinando, mostrando como que é a Terra em relação ao Sol. Aquilo tem a ver com a radiação. Então isso aqui, ela vai variando de acordo com os dias, as semanas e os meses que vão formar as estações. Quanto mais alto, mais próximo dos polos você mora, mais dificuldade de receber a luz do sol em determinadas épocas. Por exemplo, o hemisfério sul aqui, ó, ele está passando pelo inverno. A Terra está dando uma volta e continua escuro aqui por causa da inclinação. Já no Polo Norte, eles estão passando pelo verão. Aqui a Terra está dando uma volta num dia inteiro e não está tendo noite, porque está iluminando simultaneamente os dois lados tanto o hemisfério leste como o hemisfério oeste aqui, ó, o oeste e o leste, certo? Então a radiação é fundamental também para entender. Já quem mora no linha do Equador não tem tanto problema. Outra coisa da radiação é o que nós chamamos de radiação difusa e direta. Direta é quando você está recebendo sol no olho e está ardendo o olho, você tem que pôr o óculos ou a mão, assim, porque ela está direta, não tem nuvem, o céu está claro. Quando o céu tem nuvens, aí vem a radiação difusa. Quanto mais umidade no ar, o sol bate na nuvem e aí ele espalha a luminosidade para todo lado. Seria mais ou menos numa analogia, a luz solar numa radiação direta, uma lanterna iluminando com foco de luz e a nuvem aqui, aquele abajur que fica na cama. Ou seja, a luz bate naquela cúpula do abajur e ele joga a luz para todo lado. Então, tem regiões que tem mais umidade, a iluminação é mais difusa. Regiões mais secas, tipo num deserto, iluminação mais direta, radiação mais direta.